Olá meninas, hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço essa capa aqui de botijão de gás. Ela é uma capa bem simples de trabalhar, feita toda fechada, é de vestir por cima do botijão, não é de amarrar atrás. Eu acho que o trabalho fica mais bonito se feito assim, embora a gente tenha que ter o trabalho de desrosquear a válvula para colocar, mas eu acho que compensa esse trabalho, porque depois aqui, ó, fica extremamente sob medida no botijão e fica muito bonita essa capa e super fácil de fazer. Quero dedicar a todas, mas em especial a minha amiga Lídia Esquivel, que já faz um tempinho que tá pedindo para que eu faça essa capa. E agora eu consegui, tive tempo, espero que você goste, Lídia. Um abraço e vamos lá então trabalhar no crochê. Para esse trabalho eu vou usar 3 cores de barbante diferente. Os 3 fios aqui são número 6, barbante cru, número 6, barbante marrom, número 6, e o barroco multicolor, que é também de numeração 6. Vou trabalhar essas linhas com agulha para crochê de 3,5 mm e vou precisar também de agulha de tapeceiro e tesoura para fazer os arremates. Iniciamos o trabalho construindo um cordão com 40 correntes. Em seguida, nós vamos deixar todas as correntes com o lado do direito para fora, sem nenhuma corrente torcida. Vamos voltar aqui na primeira corrente, atravessar a agulha do avesso dessa corrente para o direito e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, todas as correntes ficaram com o avesso para o lado de dentro e o direito para o lado de fora. E nenhuma corrente ficou torcida, todas elas estão para fora. Em seguida, nós vamos construir aqui 40 pontos baixos. Nós vamos usar até a corrente que fechamos aqui, vamos construir um ponto baixo desde a primeira corrente, essa agora que nós unimos aqui para fechar. Dentro de cada uma das 40 correntes, nós vamos colocar um ponto baixo. Então, vamos trabalhar assim toda essa volta. Trabalhei então os 40 pontos baixos e fechei aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz com um ponto baixíssimo. Iniciando a segunda volta, nós subimos 3 correntes. Vamos vir para o ponto baixo logo à frente, trabalhar um ponto alto. E no ponto baixo seguinte, nós vamos construir 2 pontos altos. Então, aqui eu criei um grupo com 4 pontos altos, contando aqui as 3 correntes como o primeiro ponto alto. Em seguida, nós fazemos 2 correntes, pulamos um ponto da base e a partir do próximo, começamos a construir outro grupo como aquele. Um ponto alto, nesse ponto baixo, no ponto baixo seguinte, mais um ponto alto. E nesse terceiro ponto alto desse grupo, eu coloco 2 pontos altos, formando, então, grupos de 4 pontos altos, distribuídos dessa forma. 2 pontos altos sozinhos, um em cada ponto baixo, e o terceiro ponto baixo com 2 pontos altos. Separamos com 2 correntes, pulamos um ponto da base e começamos novamente o mesmo padrão. Um ponto alto na base, outro ponto alto no ponto seguinte e aqui 2 pontos altos, para formar o nosso grupo com 4
pontos altos. Então, a volta toda será trabalhada com esse padrão. E depois é só fechar com um ponto baixíssimo, depois das últimas duas correntes, com um ponto baixíssimo na terceira que fizemos para subir. Completei, então, aqui a minha volta. Fiquei com 10 grupos de 4 pontos altos. Iniciando agora a terceira volta da capa do botijão, nós fazemos 3 correntes. E vamos, essas 3 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. Venho para o ponto alto seguinte, faço também um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. E aqui, no último ponto alto do grupo, eu vou fazer um aumento colocando 2 pontos altos. Então, todos os grupos serão trabalhados dessa forma. Nós vamos construir conjuntos com 5 pontos altos nessa volta, separados sempre com 2 correntes. Então, fiz as 2 correntes, já vou para o próximo grupo, faço um ponto alto no primeiro da base, um no segundo, um no terceiro, e no quarto, aliás, 2 pontos altos. E separo com 2 correntes e vou para o próximo. Então, assim, com esse padrão, é construída a terceira volta da capa. Completei a terceira volta, fechei com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha que fiz para iniciar, agora vamos fazer a quarta volta. Começamos também com 3 correntes. E o padrão segue o mesmo com que das outras 2 voltas. Vamos fazer aumentos aqui no último ponto de cada grupo. Então, faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Chegando aqui no último ponto alto de base desse grupo, eu duplico, fazendo 2 pontos altos aqui no mesmo ponto. Em seguida, faço 2 correntes de intervalo. Venho para o grupo da frente e trabalho o mesmo padrão. Um ponto alto sobre o primeiro ponto alto de base, um no segundo, um no terceiro, um no quarto e 2 pontos altos aqui no quinto ponto. Em seguida, 2 correntes. E vamos para o próximo grupo, trabalhar o mesmo padrão. Então, assim será trabalhada a quarta volta. Bem, vamos iniciar então agora a quinta volta, com 3 correntes, um ponto alto sobre cada ponto alto aqui da base. O padrão dessa volta também é igual às últimas 3 que nós fizemos. No último ponto alto aqui, a gente duplica, colocando 2 pontos altos aqui nesse último ponto. Em seguida, fazemos 2 correntes, vamos para o próximo grupo e começamos. Um ponto alto no primeiro ponto alto de base, um no segundo, um no terceiro, um no quarto, um no quinto e 2 pontos no sexto ponto. Então, aqui nessa volta, nós criamos grupos de 7 pontos altos, separados sempre por 2 correntes, e aí vamos direto para o outro grupo trabalhar o mesmo padrão. Então, toda essa volta será trabalhada assim. Agora, vamos dar início à sexta volta. Começamos com 3 correntes. Vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto alto aqui da base. O padrão dessa volta é o mesmo, o mesmo padrão da volta anterior. Nós vamos fazer um aumento sempre no último ponto alto de cada um dos grupos. Nessa volta, nós vamos criar grupos aqui de 8 pontos altos, sempre separados
com 2 correntes. Então, depois das 2 correntes, direto para o próximo grupo, um ponto alto no primeiro de base, um no segundo, um no terceiro, um no quarto, um no quinto, no sexto, um também, e no sétimo ponto, 2 pontos altos. Então, esse é o padrão da sexta volta. Vamos dar início, então, agora à sétima volta. Começamos com 3 correntes. E vamos trabalhar aqui nessa volta um ponto alto sobre cada ponto alto de cada um dos grupos, sem aumentos. Então, aqui fiz um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou fazer a mesma quantidade de pontos altos em cada grupo que eu fiz na volta anterior. Aqui eu construí 8 pontos altos na base e aqui agora também vou fazer só 8. Não vou colocar o aumento aqui no último ponto. Vou direto fazer 2 correntes depois do 8º ponto e vir para o próximo grupo e também trabalhar aqui 8 pontos altos, um para cada ponto da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Depois do 8º, 2 correntes e vamos para o próximo. Nós vamos fazer 4 voltas idênticas a essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Depois dessa que nós começamos a fazer agora, ainda vamos construir mais 1, 2, 3, até totalizar 4 voltas idênticas a essa. Eu não vou mostrar mais as 3 próximas, porque é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Vão ser as 4 voltas construídas com 8 pontos altos cada grupo, e ele vai começar a virar assim, para cobrir aquela primeira parte de cima do botijão de gás. Aqui, então, está a 7ª volta que eu mostrei para vocês. Depois, eu construí ainda a 8ª, a 9ª e a 10ª volta, fazendo aqui, então, aquilo que eu falei para vocês lá, ó, totalizando 4 voltas iguais. Em seguida, eu cortei o barbante cru e amarrei o barroco amarelo. E agora, então, aqui, olha, essa volta é a 7ª, a última que eu mostrei para vocês. Então, 7, 8, 9, 10. Essa volta que nós vamos fazer agora é a volta de número 11. Será feita no barroco amarelo. Essa volta de número 11 será toda fechada só com pontos altos. Iniciamos construindo aqui 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos trabalhando um ponto alto sobre cada ponto que nós temos aqui na base. Aqui eu já vou escondendo a ponta do barroco por baixo dos pontos que eu estou fazendo. Aqui nas correntes, aqui eu tenho 2 correntes, então eu vou colocar 2 pontos altos. E aqui já venho trabalhar um ponto alto para cada ponto do próximo grupo de pontos altos.
Aqui, olha, eu também já vou aproveitar e esconder a ponta do barbante cru por baixo dos pontos que eu estou construindo. Então, essa volta será toda fechada em pontos altos, não vai ter nenhum aumento, é um ponto para cada ponto. Então, dessa maneira aqui. Completei, então, aqui a primeira volta no barroco, que é a volta de número 11. Agora, vamos fazer mais uma volta ainda no barroco, que no total aqui da peça é a volta de número 12. Começamos com 3 correntes. Nessa volta aqui, nós vamos ter aumentos, que serão contados da seguinte maneira. Essas correntes são como um ponto alto para mim. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No ponto alto de número 10, nós vamos fazer o aumento. A cada 10 pontos, nós fazemos o aumento no ponto de número 10. Vai ser sempre o segundo ponto que foi colocado aqui na corrente de cada intervalo que nós temos. Então, depois de feito o aumento, começamos novamente a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cheguei de novo no segundo ponto que foi colocado na corrente. Então, é aqui que eu vou fazer o meu aumento. Toda a volta será trabalhada com esse padrão. Bem, pessoal, então aqui eu terminei a minha segunda volta no barroco amarelo, cortei a linha e agora nós vamos trabalhar novamente com o barbante cru. O barbante cru eu vou amarrar em qualquer ponto aqui da volta de base que fique logo após um dos aumentos que nós fizemos. Olha, aqui eu fiz o aumento, aqui eu vou amarrar, amarrei o meu barbante. Iniciamos. Subindo 3 correntes. E vamos trabalhar aqui essas 3 correntes no ponto alto. Então, 1, no ponto seguinte mais 1, 2, no próximo 3, no seguinte 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. Quando eu chegar no 9º ponto, eu vou fazer uma duplicação. Vou colocar mais um ponto junto com o ponto de número 9, totalizando aqui um conjunto de 10 pontos altos. Em seguida, eu faço 2 correntes, e aí vocês vão notar que nós vamos parar, construir aqui o nosso grupo com um total de 10 pontos altos, logo antes do próximo aumento que nós fizemos. Nós vamos pular esses 2 pontos que foi do aumento da volta anterior, e no ponto seguinte, vamos construir de novo um grupo de 10 pontos altos, colocados então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, no 9º ponto, nós fazemos 9 pontos, aliás, 8 pontos, nós trabalhamos um ponto para cada um da base, e no ponto de número 9, nós fazemos a duplicação.
Em seguida, fazemos 2 correntes. De novo, vamos pular aqueles 2 pontos que foram do aumento na volta anterior e começar a construir o próximo grupo igual a esses 2 que eu mostrei para vocês aqui. A volta toda trabalhada, então, com esse padrão. Completei, então, aqui a minha volta, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora, vamos fazer a próxima volta, fazendo um aumento aqui nesse último ponto. Vou mostrar uma vez para vocês, mas é muito simples. Então, subimos 3 correntes e vamos construindo um ponto alto para cada ponto, até chegar no último. Então, aqui, as 3 correntes, um ponto alto, mais 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e no 10º ponto, que é o último, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, todos os grupos de pontos altos que nós temos nessa volta, nós vamos trabalhar dessa maneira, fazendo sempre um aumento aqui no último ponto. Em seguida, fazemos as 2 correntes de intervalo e já iniciamos o próximo grupo, que será trabalhado da mesma forma que eu mostrei aqui. A volta toda, então, será trabalhada assim, depois é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós fizemos para iniciar a volta. Completei, então, aqui a volta, a segunda volta no barbante cru, depois que nós trabalhamos com o barroco. Ainda vamos fazer mais uma volta, seguindo esse mesmo padrão. Então, iniciamos aqui com 3 correntes. E vamos fazer um ponto alto para cada ponto da base, até chegar no último. Então, aqui eu já fiz 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, e no ponto de número 11 eu vou duplicar. Vou colocar 2 pontos aqui no último ponto. Então, aqui fiquei com um conjunto de 12 pontos altos. Depois é só separar com 2 correntes e já iniciar o próximo grupo, trabalhando com esse padrão que eu acabei de mostrar aqui para vocês. A volta toda também será trabalhada assim e fechamos aqui na terceira corrente que fizemos no início. Bem, meninas, então aqui, olha, eu completei a volta que tem 12 pontos altos aqui no grupo, em cada grupo de pontos altos. Cortei o meu barbante e amarrei novamente o barroco amarelo. Eu amarrei o barroco amarelo no primeiro ponto de um grupo de 12 pontos altos. E aqui nós vamos construir uma carreira fechada só com pontos altos. E terá aumento nessa carreira. Então, nós iniciamos subindo 3 correntes. E vamos construindo um ponto alto para cada ponto alto, contando da seguinte maneira. As 3 correntes aqui, para mim, um ponto alto. Então, aqui eu fiz 1, 2 pontos altos. 3, 4, 5, e assim vocês vão construindo até o total de 35 pontos altos. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 pontos altos aqui na corrente. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 pontos altos.
No ponto alto de número 35, nós fazemos um aumento. Colocamos mais um ponto alto junto com o ponto de número 35. Aí, o restante, a contagem vai ser sempre essa. Depois que eu fiz aqui o ponto de 35 e coloquei o aumento, eu começo a contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim a gente vai até o ponto de número 35. Próximo ponto de número 35 vai dar aqui nas correntes. Então, faz 3 pontos altos na corrente, que vai ser o número 35, vai estar aqui na corrente. Depois começa a contar de novo. A volta toda será contada assim. A cada 35 pontos, nós faremos um aumento. Completei, então, aqui a minha volta, fazendo um aumento a cada 35 pontos. O último aumento foi aqui na última corrente, antes de fechar. Aí, fechei aqui na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais uma volta no barroco amarelo, com aumento fechada, só com pontos altos e com aumentos também. Só que agora contada da seguinte maneira. Subimos 3 correntes e vamos fazer aqui 24 pontos altos. Então, as 3 correntes, já o primeiro, um ponto alto, 2, 3, 4 e vamos assim até o total de 24 pontos aqui. Então, aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos altos. Quando eu chegar no ponto alto de número 24, vou fazer um aumento aqui no ponto de número 24. Então, a contagem para os aumentos dessa volta será assim. Sempre aqui fiz 24 pontos, no ponto 24 coloquei, dupliquei, volto a contar. 1, 2 e assim vou contando até chegar no 24 de novo. E vou fazer um aumento quando eu encontrar o número 24 novamente. A volta inteira será contada dessa maneira. A cada 24 pontos, nós faremos um aumento. Vão ser um total de 6 aumentos na volta toda. Então, aqui eu completei a minha segunda volta no barroco amarelo. O último aumento foi aqui, antes de fechar na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Aqui eu cortei a linha e vamos agora voltar a trabalhar com o barbante cru. Vamos trabalhar essa volta da seguinte forma. Subimos aqui 3 correntes. As 3 correntes aqui já valem um ponto alto para mim. Então, fiz uma aqui, venho no ponto à frente, faço mais um ponto alto. No ponto logo à frente, outro ponto alto. E no ponto seguinte, mais um ponto alto. Então, aqui nessa volta, nós vamos formar grupinhos com 4 pontos altos. Depois do quarto ponto alto, eu faço 2 correntes. Venho aqui na base e pulo. 1, 2 e no terceiro, volto a construir outro grupo com 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vou sempre colocando um ponto alto para cada ponto da base. Depois dos 4 pontos altos, repetimos 2 correntes, pulamos novamente 1, 2 aqui da base e começamos outro grupo de 4 pontos altos. Então, essa volta ela vai ser inteirinha trabalhada com esse padrão. Não tem aumento, são só mesmo 4 pontos altos, um para cada ponto da base. Em seguida, 2 correntes, pulamos 2 aqui na base
e voltamos a fazer outro grupo com 4 pontos altos. A volta toda vai ser trabalhada com esse padrão. Então, vamos trabalhando a volta inteira assim. Bem, pessoal, então completei aqui a minha volta com esse padrão. Agora, vamos fazer uma segunda volta com o padrão semelhante, só que agora intercalando. Então, aqui, nós começamos fazendo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aí, eu venho aqui, no último ponto alto desse primeiro grupo aqui e ponho um ponto alto. Aí, coloco 2 pontos altos aqui no intervalo das correntes. E mais um ponto alto já aqui no primeiro ponto alto do próximo grupo. Então, aqui também formei um conjunto com 4 pontos altos, só que intercalando com esses aqui de baixo. Então, essa volta será toda trabalhada assim. Depois dos 4 pontos altos, faço também 2 correntes. Pulo esses 2 pontos e a partir desse aqui começo a construir outro grupo com 4 pontos altos, colocando um no ponto alto, 2 nas correntes e mais um no próximo ponto alto. E assim vamos trabalhar a volta toda. Depois dos pontos altos, as 2 correntes, pulo 2 da base e repito o padrão. Então, vamos fazer isso toda a volta. Depois é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que nós fizemos para iniciar a volta. Vai ficando assim. Bem, pessoal, eu completei aqui minha volta. Esse último grupo que eu fiz antes aqui de fechar, eu coloquei só 3 pontos altos, porque as 3 correntes aqui do início serviram como o quarto ponto alto desse grupo. Então, aqui eu fiz 5 correntes e na hora de fechar eu contei 1, 2, 3 e fechei na terceira, deixando 2 aqui de intervalo. Agora, vamos fazer uma terceira volta, seguindo esse mesmo padrão. Agora, vamos intercalar com essa segunda volta. Então, aqui, nós começamos com 3 correntes, colocamos 2 pontos altos no intervalo das correntes, e um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do próximo grupo. Formei aqui, então, um conjunto de 4 pontos altos. Agora, faço 2 correntes. É a mesma coisa da volta anterior, só que intercalando. Pulo esses 2 pontos e, a partir desse, construo 4 pontos altos. 1 no ponto alto, 2 nas correntes. E um sobre o primeiro ponto alto do próximo grupo. Faço 2 correntes, mesma coisa da volta anterior. Pulo 2 e voltamos a construir os 4 pontos altos. Então, essa volta será todinha trabalhada dessa maneira. Depois é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Bem, pessoal, então completei aqui a minha terceira volta com esse padrão de 4 pontos altos e 2 correntes. Agora, nós vamos fazer uma quarta volta ainda com esse padrão, intercalando novamente. Então, nessa volta aqui, na quarta volta desse padrão, que é a que nós vamos iniciar agora, começamos com 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos pular esses 2 pontos da base e a partir do último aqui dos 4, vamos começar a construir o nosso grupo com 4 pontos altos, colocando um aqui no ponto alto, 2 aqui nas correntes. E mais um já no primeiro ponto alto do próximo grupo aqui da base. Em seguida, 2 correntes, pulamos 2 da base e iniciamos novamente os 4 pontos altos. Um no ponto alto de base, 2 aqui nas correntes. E o último, quarto, aqui já no primeiro ponto alto do próximo grupo de base. Então, toda a volta será construída com esse padrão.
Bem, então aqui fiz 1, 2, 3, 4 voltas com esse padrão de intercalar aqui 4 pontos altos e 2 correntes. Ainda vou fazer uma quinta volta. Essa quinta volta inicia com 3 correntes, faço 2 pontos altos aqui no intervalo das correntes. E um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do grupo aqui da base. É a mesma coisa que nós estamos fazendo. Vamos construir mais uma volta ainda igual. Aqui faço 2 correntes depois dos 4 pontos altos, pulo 2 pontos da base e inicio outro conjunto com 4 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar mais uma volta com esse mesmo padrão que nós já fizemos as 4 voltas anteriores. Sempre 2 correntes de intervalo, pulando sempre 2 da base, fazendo 4 pontos altos, 1 no ponto alto de base, 2 nas correntes e mais um no próximo ponto alto da base. Essa aqui é a última volta que nós vamos trabalhar assim. Terminando essa volta, fecha com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início aqui e corta essa linha. Nós vamos voltar a trabalhar com o barroco amarelo. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 voltas com esse padrão de 4 pontos altos e 2 correntes intercalando aqui. Agora eu cortei o barbante cru, amarrei novamente o barroco amarelo. E aqui nós vamos fazer agora uma volta fechada só com pontos altos, sem aumentos essa volta. Então, iniciamos com 1, 2, 3 correntes. E vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da base. Aqui, olha, tem 2 correntes, então vou colocar 2 pontos altos, um ponto alto para cada uma das correntes. Então, a volta toda vai ser trabalhada assim, sem nenhum aumento. Será um ponto alto para cada ponto de base que nós temos aqui. Vamos fazer isso, então, a volta toda. Terminando essa volta, já pode arrematar essa linha, que nós vamos depois trabalhar com o barbante marrom. Bem, depois de completar, então, a volta aqui no barroco amarelo, cortei a linha e agora amarrei o barbante marrom em um dos pontos aqui da base. Nós vamos trabalhar agora 4 voltas fechadas só com pontos altos no barbante marrom. Iniciamos fazendo 3 correntes e vamos trabalhar aqui um ponto alto sobre cada ponto da base. Nós vamos ficar com a mesma quantidade de pontos altos que temos na base. Será toda fechada. E nós vamos trabalhar 4 voltas idênticas a essa que eu estou mostrando. Então, eu não vou mostrar as outras 3, porque é tudo igual isso que a gente tá fazendo. Terminou essa volta aqui, fecha com um ponto baixíssimo na terceira corrente, já inicia a segunda, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. A mesma coisa depois na segunda volta, fecha, inicia a terceira, completou a terceira, fecha, inicia a quarta volta, fazendo carreiras de pontos altos, um ponto alto para cada ponto da base. Nenhuma dessas 4 voltas aqui do marrom vai ter aumento, todas elas terão a mesma quantidade de pontos. Então, completando essa volta aqui, ainda vamos fazer mais 1, 2, 3 voltas iguaizinhas a essa que eu mostrei aqui.
Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4 voltas no barbante marrom, todas as voltas iguais, sem nenhum aumento, fechadas com pontos altos. Aí cortei o barbante marrom e voltei aqui o barroco amarelo. Aqui ainda vamos fazer uma volta fechada em pontos altos, agora no barroco amarelo. Iniciamos então com as 3 correntes e, como nas voltas anteriores aqui, vamos fazer um ponto alto para cada ponto que nós temos aqui na base, sem nenhum aumento também. Vamos fazer a volta completa, fechada, só com pontos altos. Depois que terminar essa volta aqui, já arremata o barroco amarelo, e aí nós vamos voltar a trabalhar com o barbante cru. Completei então aqui a volta no barroco amarelo, cortei a linha e amarrei novamente o barbante cru aqui em qualquer um dos pontos da base. Agora nós vamos voltar a trabalhar como trabalhamos aqui, com grupos de 4 pontos altos separados com 2 correntes. Iniciamos então subindo 3 correntes. Vamos fazer aqui ainda mais 3 pontos altos para formar o nosso primeiro grupo com 4 pontos altos. Em seguida, faço as 2 correntes. Pulo aqui 1, 2 pontos da base, no terceiro ponto, construo de novo um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, 2 correntes, pulo 1, 2 e no terceiro, de novo, 4 pontos altos. Então, a volta toda será trabalhada com esse padrão. Depois, lá no final, é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar a volta. Bem, então depois de completar essa primeira volta aqui novamente no barbante cru, nós vamos construir uma segunda volta intercalando os conjuntos de 2 correntes e 4 pontos altos. Essa segunda volta nós vamos começar com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos pular esses 2 pontos altos e começar o grupo com 4 pontos altos a partir desse último ponto alto do grupo. Nas correntes eu vou trabalhar 2 pontos altos e o último ponto alto sobre o primeiro ponto alto do próximo grupo de pontos altos da base. Faço 2 correntes, pulo 2 e começo a trabalhar outro grupo com 4 pontos altos. Então, a volta toda será trabalhada com esse padrão. Vamos trabalhando assim. Depois, é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que nós fizemos aqui no início. Completei aqui, então, a minha segunda volta no barbante cru com o padrão de 4 pontos altos e 2 correntes. Vou fazer mais uma, seguindo o mesmo padrão de intercalar aqui. Essa terceira eu inicio com 3 correntes. Faço 2 pontos altos nas correntes. E mais um ponto alto aqui no primeiro ponto alto do próximo grupo de base. Em seguida, 2 correntes, pulo 2 e novamente construo 4 pontos altos. Então, vamos
Dessa maneira, vamos intercalando os pontos altos e as correntes aqui nessa terceira volta do barbante cru. Bem, pessoal, então aqui, ó, fiz uma, duas, três voltas aqui novamente no barbante cru. Vou fazer ainda uma quarta volta intercalando aqui os grupos de pontos. Então, nessa quarta volta, eu inicio com 5 correntes. E no mesmo padrão a gente segue, pula os 2 aqui da base. E constrói 4 pontos altos, no último ponto alto aqui desse grupo da base, 2 aqui nas correntes. E o quarto ponto alto nesse primeiro ponto do grupo de base. 2 correntes, pula 2 e faz de novo 4 pontos altos. Então, vamos fazer mais uma volta assim, intercalando. Bem, aqui fiz então 1, 2, 3, 4 voltas, intercalando aqui os pontos. Vou fazer ainda mais uma, que é para ficar igual essa parte aqui de cima, onde nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Então, aqui embaixo também vamos ter 5 voltas iguais a essa. Então, vamos fazer ainda mais uma, que agora é a última. Iniciamos essa quinta volta com 3 correntes. Fazemos 2 pontos altos aqui no intervalo das correntes. É igual, né? E um ponto alto nesse ponto alto, é igual às outras voltas que nós fizemos. Mais 2 correntes e voltamos a construir os 4 pontos altos. Então, essa aqui é a última volta nesse padrão. Completando aqui a quinta volta, já pode arrematar essa linha. E nós vamos voltar a trabalhar com o barroco amarelo depois dessa volta. Completei, então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 voltas com o padrão no barbante cru. Cortei a linha, voltei o barroco amarelo aqui. E vamos trabalhar uma volta no barroco amarelo, fechada só com pontos altos. Então, iniciamos fazendo 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto que nós temos na base. Não vai ter também aumento nenhum nessa volta. É só um ponto para cada ponto da base. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Nas correntes, tenho 2 correntes, então vou colocar 2 pontos altos, um ponto alto para cada corrente. Então, vamos trabalhar essa volta inteirinha assim. Terminando a volta, fecha com ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E já corta esse barbante, que aí nós vamos começar a fazer o bico com o barbante marrom. Bem, pessoal, então completei aqui a volta fechada no barroco amarelo. Agora vamos fazer o bico da nossa capa com o barbante marrom. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou iniciar aqui em qualquer um dos pontos da base. Começo fazendo um ponto baixo. Em seguida, eu laço a linha. Venho aqui, pulo 1, 2 pontos. E no terceiro, eu faço 2 pontos altos. Duas correntes. E mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto. O bico dessa capa aqui é feita com o leque. Aí, pulamos depois aqui do leque.
um, 2 pontos. E no terceiro, fazemos outro ponto baixo. E vamos repetindo esse padrão. Depois do ponto baixo, pulo 1, 2 e no terceiro faço outro leque com 2 pontos altos. Duas correntes e mais 2 pontos altos, tudo aqui no mesmo ponto. O leque é feito num único ponto. Depois do leque, pulo 1, 2 e 1 ponto baixo. Esse, então, é o padrão que nós vamos trabalhar a volta toda. Quando terminarmos aqui, vamos fazer o último leque aqui, vai sobrar exatamente 2 pontos e a gente fecha com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que nós fizemos. Bem aqui, gente, então eu completei a primeira volta do bico e nós vamos fazer ainda mais uma volta aqui no bico, trabalhando da seguinte maneira. Aqui, ó, depois que eu fechei com ponto baixíssimo, onde eu iniciei aqui o primeiro ponto baixo, eu vou caminhar com pontos baixíssimos sobre os pontos altos. Então, um ponto baixíssimo, 2... E aqui eu chego na corrente, faço mais um, e aqui eu vou subir 3 correntes. Aqui já estou nas correntes do leque, ó. Caminhei com os pontos baixíssimos até as correntes do leque. Subi 3 correntes, faço mais um ponto alto, faço mais 2 correntes. E mais 2 pontos altos aqui dentro. Então, aqui, olha, eu construí um leque dentro das correntes do leque da volta da base. Direto aqui do segundo ponto alto do leque, eu venho para as correntes do leque logo à frente e vou fazer outro leque aqui dentro. Da mesma maneira, com 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Então, vou trabalhar a segunda volta assim, colocando leque sobre leque, direto, acabei um leque, laço, venho pro leque logo à frente, nas correntes desse leque vou fazer outro leque, com 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Então, nós vamos trabalhando a volta toda dessa maneira. Depois que eu fizer o último leque aqui, no último intervalo de corrente da base aqui, eu só venho aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar e prendo com um ponto baixíssimo. Aí vai estar encerrada essa parte do corpo mesmo da capa, tá encerrado. Se você quiser, tem gente que prefere que eu faça só assim, sem a aplicação das flores, mas tem gente que gosta com a aplicação da florzinha. Então, eu venho depois mostrando, agora logo em seguida, mostrando para vocês. Vou terminar aqui a minha volta, encerrar essa volta. Aqui vocês já podem cortar, arrematar, que acabou essa parte. Eu venho, então, em seguida mostrando como eu aplico as flores aqui na capa. Bem, meninas, vocês acabaram de ver aí a foto de como fica a capa do botijão sem a aplicação das flores. Eu aplico sempre essa florzinha aqui nessa capa, nesse jogo de cozinha.
Essa flor e essa folhinha já tem no canal, tô deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link que leva a essa florzinha, o PAP dessa flor e dessa folhinha, se você quiser estar fazendo para aplicar. Aí eu distribuo, faço normalmente para a capa do botijão umas 3 flores e distribuo elas aqui na parte marrom que a gente construiu. Distribuo elas da maneira, do modo que eu quero que fique. E existem 2 métodos que a gente pode usar para aplicar, ou a costura ou a colagem. Também não vou mostrar como que é feito, porque eu já fiz um vídeo mostrando como eu costuro e dando algumas orientações sobre colagem. O link desse vídeo que explica como aplicar as flores e as folhas também está na descrição do vídeo aqui embaixo, abaixo da data da publicação do vídeo, na descrição do vídeo, junto com o PAP da florzinha e da folhinha. Então, se vocês quiserem fazer a flor, a folhinha e ver como eu aplico essas peças sobre o trabalho, é só acessar os links que estão aqui embaixo na descrição. Bom, pessoal, então assim a gente encerra mais um passo a passo. Eu agradeço de coração por vocês estarem comigo até aqui. E um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.